pandemia do século. A pandemia do século, e nós estamos entrando hoje na parte 3, eu vou falar sobre venenos da alma que geram murmuração. Você já entendeu que a pandemia do século é a murmuração? E nós estamos, Seba, indo para a terceira mensagem, e eu sempre digo isso, mas esse é o meu desejo, meu coração pastoral é esse. Não deixe de ouvir. Eu não ouvi a 2, eu não ouvi a 1. Ouça. Porque a cada culto nós estamos crescendo e eu estou declarando que em nome de Jesus cessa todo tipo de murmuração no nosso meio, cessa todo tipo de palavra contrária, cessa todo tipo de voz contrária. Para isso Deus levantou esse altar e para isso que nós estamos aqui pregando, impulsionando a palavra de Deus. O texto base de hoje, antes disso, deixa eu falar para você que está em casa, compartilha com outras pessoas, chama o maior número de pessoas para essa transmissão. Nós vamos receber um alimento do trono de Deus e você é esse missionário digital, não seja tímido. Os tímidos não herdarão o reino, diz a palavra. Então, compartilhe essa mensagem para a honra e glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10, diz isso. Nem murmureis, ou seja, é uma direção, uma ordem que a palavra está nos dando. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Fala comigo assim, murmuração gera destruição. Eu tenho feito esse raio-x e dito para você, talvez alguma área da sua vida esteja destruída, porque você está murmurando. E Deus está usando essa série para que você seja alertado, que quando você cessar a murmuração, eu falei, a gente leu da parte de Deus, Davi dizendo, Senhor, guarda a minha boca, trava os meus lábios. Quando você trava os seus lábios e deixa de murmurar, eu posso assegurar você, porque a Bíblia diz isso, que coisas pararão de ser destruídas na sua vida. Você cessa a destruição quando você para a murmuração. Curve sua cabeça, nós vamos falar com Jesus rapidamente nessa hora. Senhor Jesus Cristo, Pai bendito, Pai amado, Rei de reis, Senhor de senhores, nós te louvamos, Pai, por esse tempo precioso, te agradecemos porque estamos na Tua casa, estamos, Senhor, na comunhão dos santos, esse é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Jesus, eu oro para agora que cada mente, cada coração esteja em sintonia com o céu, Jesus. Tira todo o cansaço, Pai, tira toda a fome, tira toda a obra externa, a obra da carne, Jesus, que nós possamos subjugar a nossa carne ao Espírito, e que nós possamos estar com os nossos espíritos, Pai, com os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir a Tua voz. A Tua voz, ela vem para dar direção, exortação, correção e edificação, e eu creio que o Senhor já está fazendo isso desde o início deste culto, mas agora através da palavra, do sermão, Jesus, da homilia, isso será intensificado. Eu creio, Jesus, que essa palavra não voltará vazia, sairemos daqui com os espíritos nutridos, e mais do que isso, sairemos daqui prontos para praticar esta palavra de graça que vem dos céus, que vem do Teu trono, Jesus. Fala aos nossos corações, que não seja eu, mas seja o Senhor. Eu oro, Jesus, que todas as vozes agora sejam caladas, Senhor. Todas as vozes da alma agora sejam caladas. Todas as vozes interiores, Jesus. Tudo que tenta roubar, Senhor, o nosso foco, a nossa atenção, Jesus. Toda a voz do inferno, eu oro, Pai, cala-te. Em nome de Jesus, vozes contrárias, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito. Eu oro em nome de Jesus e todos digam amém. Lê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Meus irmãos amados, família bendita, povo que é propriedade exclusiva de Deus, aqueles que deixaram a murmuração de lado. Se é você, diga amém. Nós estamos avançando, fala assim, eu estou avançando, comece a declarar, estamos avançando, e hoje nós avançamos para o terceiro capítulo, a terceira mensagem desta série, a pandemia do século, a murmuração, e nós estamos mergulhando, e hoje nós mergulharemos ainda mais profundo, nessa essência espiritual do problema. Você sabe que a gente não quer ficar, como é que fala? A gente não quer ficar tratando o efeito, a gente quer tratar não o sintoma, a gente quer tratar a causa. Então hoje nós vamos mergulhar mais profundo na causa, para que a gente cesse todo o problema na causa e que os efeitos colaterais e todos os efeitos reversos possam ser neutralizados. Você sabe que antes de nós avançarmos, então eu quero só lembrar o que nós já estudamos, vamos revisitar profundamente aquilo que o Espírito já revelou nos outros 2 cultos. A murmuração, ela não é um assunto simples, por isso que eu gosto de trazer e estou trazendo em forma de série. É algo que não se prega uma vez isolado. Eu posso lembrar aqui em outras oportunidades que esse altar já falou sobre a questão da murmuração. A murmuração, eu tenho falado que é uma espécie de uma doença emocional, mas também uma doença espiritual, e traz uma infecção para a alma, e
se a alma não é então tratada, essa doença, ela vai, imagine como um corpo mesmo, a doença física, ela vai se espalhando por áreas inteiras e vai contaminando, não talvez as células do corpo, eu creio que também, mas também vai contaminando as áreas da vida, vai contaminando os ambientes. E aí, quando a gente dá conta, destinos estão sendo paralisados por conta da murmuração, quando a gente se dá conta, promessas estão sendo impedidas de se manifestar por conta da murmuração. Por quê? Porque é como se esse vírus já estivesse tomando conta de todo o nosso corpo. Fazendo uma analogia, tomando conta de várias áreas da sua vida. Então, na parte 1, nós vimos que a murmuração não é apenas reclamar. Reclamar também é murmurar, mas a murmuração é algo que vai trazer, muitas vezes, uma atmosfera, sabe? E essa atmosfera vai mudando todo o ambiente interior. A alma vai sendo totalmente conturbada. E isso vai se tornando, muitas vezes, um filtro natural para uma pessoa. Para algumas pessoas, a murmuração já se tornou algo cotidiano. Eu tenho falado sobre isso, as pessoas já acordam murmurando. E eu louvo a Deus que eu recebi um feedback de uma abençoada, membro do nosso ministério, ouvindo a mensagem. E chegou até mim esse feedback dela dizendo, nossa, aquele exemplo que o bispo Fê falou, de eu acordar e me ver de fora, e olhar como que eu acordo. E eu via que eu já acordava, eu orava a Deus e ia murmurando. E eu fiz esse exercício e comecei a ver o quanto de fato eu murmurava. E se você for fazer a conta, você pode fazer a conta. Você vai ver que as pessoas murmuram muito mais do que elas oram. Elas vão lá, Senhor, abençoa o meu dia. Sabe aquela oração do incrédulo? Senhor, tu sabes aí, dá um jeito aí nas coisas. E depois ela já sai murmurando, essa droga desse carro, essa droga desse café, essa droga dessa coberta, essa droga. Então as pessoas passam muito mais parte do seu dia, muitos mais momentos dos seus dias, na murmuração do que na oração. E nós precisamos neutralizar isso. Como eu disse, essa atmosfera se instala na alma e vai se tornando esse filtro. A pessoa começa a enxergar tudo com o filtro da murmuração. Israel, a gente está estudando o povo de Israel. Israel murmurou no Egito porque não conseguia ver o livramento. Murmurou no deserto porque não conseguia ver o cuidado. Murmurou diante do mar porque não conseguia ver o poder de Deus. Israel murmurou diante das promessas porque não conseguia ver o futuro, ou seja, Israel tinha o filtro da murmuração, assim como muitos aqui hoje têm. Mas eu creio que isso está acabando na sua vida, em nome de Jesus. Então, murmuração, ela é, acima de tudo, uma cegueira espiritual. É quando a alma perde a capacidade de reconhecer os movimentos de Deus. É quando a alma, ela não consegue enxergar de fato, um milagre que Deus está fazendo. Olha, os caras viram o mar se abrir, viram cair maná do céu, e mesmo assim eles estavam murmurando. Isso nós estudamos na parte 1. Na parte 2, culto passado, nós entendemos que a murmuração, ela tem consequência. E qual era a grande consequência da murmuração? Fala comigo, atraso de milagre. Eu acho que hoje você não tomou café, não é possível, meu amado. Você saiu de casa, não comeu um pão de queijo, não comeu um pão, vamos juntos. Todos juntos, atraso do milagre. O que gera atrás do milagre? A murmuração. Então a pessoa fala, não, mas a minha não acontece comigo. Por quê? Porque ela não se dá conta e ela está só focando naquilo que Deus deixou de fazer, como se Deus fosse um mero serviçal, como se Deus é que fosse o nosso mordomo, né? Enfim, então atrasa o milagre. E nós entendemos no culto passado que isso então foi ampliando muitas vezes o processo, que era para ser algo curto. Então Deus fala, então esse processo agora vai ser 40 dias, vai ser 40 anos esse processo. E aí a gente vai vendo aquele povo que vai tendo a sua fé enfraquecida. Aí eles vão vendo ali que a unidade já não existe entre o povo, vai gerando ansiedade. Então você vê que um abismo vai chamando outro abismo. E aí eles vão constituir um ciclo de 40 anos de atraso num deserto. Então Israel fica 40 anos num deserto por não falta de direção, diz domingo passado, mas por murmuração. Eles ficam perdidos, dando volta num deserto. Não é porque eles não tinham uma direção, porque havia uma direção, havia uma promessa, mas é porque não tinham mais convicção da promessa. E então a gente vive uma geração hoje que está deixando de viver algo em Deus, não é porque não tem uma promessa, porque nós temos promessa. A Bíblia diz mais de 7.000 promessas, mas é porque, diaconisa Ilma, muitas vezes não tem mais convicção da promessa. Por que falta convicção da promessa? Porque está murmurando. Eu não falei para você que a gente tem que ir na causa? Então a gente precisa atacar a causa de forma ousada. Então eles tinham, falando do povo de Israel, eles tinham um Deus que falava, eles tinham um líder, porque eu não tenho Deus, eles tinham um Deus. Eu não tenho um líder, eles tinham um líder que conduzia, eles tinham uma nuvem que guiava, eles tinham uma coluna de fogo que protegia. Mas mesmo assim, com tudo isso, eles conseguiam ficar no filtro da murmuração. E aí a cada murmuração abriu uma porta para o atraso. Então vai traçando um paralelo. Cada vez que você murmura, você vai abrindo portas de atraso. Sabe um labirinto?
Era para você chegar aqui e ali rapidinho. Aí você murmurou, abriu uma porta para o atraso. Aí murmurou, em vez de você voltar para o caminho, você vai abrindo outra porta. Aí quando você vê, você está num labirinto cheio de portas. Por quê? Porque a sua boca está ligando você ao inferno, à murmuração. Você está reclamando. Bispo, a minha boca... Sim, a Bíblia diz que se você usar bem a língua, você vai comer vida. Agora, se você não usar bem a língua, você vai comer morte. Tem muito crente comendo morte, não é por causa do Satanás, não é por causa do diabo, do tranca-rua. Não, ele já foi vencido por Jesus. É porque, desculpa que eu vou dizer, não vou fazer isso aqui não, porque você não vai entender. Mas é porque muitas vezes você está declarando, não mexe comigo não, você está declarando, não me atiça não, porque muitas vezes você está ligando a sua boca com palavras de morte. O que diz Salomão? O poder da vida e da morte estão aonde? Na língua. O que bem utiliza, come do fruto. Que fruto você está comendo? Só como morte, é porque você está usando a língua de forma errada. Entendeu? Então, eles tinham tudo isso. Tinha um líder, tinha um povo que tinha um Deus que conduzia, um líder que conduzia, mas mesmo assim eles estavam murmurando e iam entrando nessas portas de atraso. Então, a boca deles fazia com que os pés ficavam presos. Às vezes você está com o seu pé preso, não é porque o pé está amarrado, é porque a boca está amarrando o seu pé. Você entendeu? O pé está preso ali, aquela areia movediça, você não consegue sair. Não é o problema do solo, não. O problema é a boca. Só que hoje, então, feito esse breve resumo, hoje nós vamos entrar na parte 3. E nós vamos ver algo muito além de uma superfície, porque a murmuração, ela não começa na boca. Eu quero que você entenda que nós vamos hoje, eu falei na introdução, profundo na causa. Onde começa? Pergunta para mim assim, onde começa a murmuração, Bispo Fernando? Pergunta para mim. Ah, bom, você está acordando, isso está sendo bom. Ela começa na alma. Porque não começa na garganta. A garganta só está expressando aquilo que começa na alma, nos sentimentos, no coração, nos pensamentos. Então eu não quero só fazer com que você tenha uma confissão alinhada com a Bíblia da garganta. Eu quero que você tenha uma confissão alinhada com a Bíblia com o coração, porque a boca vai falar do que está cheio o coração. Então a gente tem que ir para onde? Para o coração. Não é de lá que procedem as fontes da vida. A gente tem que ir para o coração. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo da parte de Deus? Então, a boca ela vai revelar o que o coração está cheio. Jesus falou isso, né? A boca fala o que está cheio o coração. O que isso significa, igreja? Que a murmuração, ela é um sintoma. Talvez a gente estava olhando ela como doença, mas talvez a murmuração seja o sintoma. A doença esteja muito mais profunda. E hoje eu quero, como eu disse com você, aprofundar. É como, vamos fazer uma analogia, é como uma febre. Às vezes a gente vê uma criança, ou nós mesmos ficamos febril, enfim. A febre é só o sintoma que tem alguma coisa errada. Tem uma infecção no corpo, e aí o sintoma é o que? A febre. Aí você pode tratar a febre, você dá lá um antitérmico, você dá uma coisa, melhorou a febre. Mas se você não vai na causa, estou falando alguma coisa errada? Se você não vai na causa, é uma dor de garganta, então tem que ir na dor de garganta. A garganta está inflamada, o ouvido está inflamado, alguma coisa está inflamada, eu estou tratando a febre. Não, você tem que tratar a inflamação, você tem que tratar a causa. Então eu quero que você entenda que mais do que tratar só a sua confissão, eu quero hoje tratar a sua alma. Quantos estão dispostos disso? E quando eu falo eu aqui, da parte de Deus, Deus quer tratar a sua alma. Então hoje nós temos visto que a murmuração, então, é o tema de hoje. Ela é esse veneno que está muito mais interno do que externo. É um veneno invisível, silencioso, profundo. E isso vai se acumulando dentro da alma e vai produzindo o sintoma, que é a murmuração. Então esses venenos, que é o tema de hoje, muitas vezes não aparecem no rosto. Olha o que eu vou dizer agora. Você olha para a pessoa, não aparece ali. Não aparece muitas vezes na postura. Não aparece no exame do laboratório. Você vai no Delboni, não aparece lá. Ou você é mais chique, você vai no Fleury, sei lá onde que você vai. Você vai lá fazer o seu exame, eu nem sei qual é o mais chique, mas você vai num desses aí, fazer o seu exame lá, e não vai aparecer. Você olha para a pessoa e fala, não dá para ver. Não aparece no rosto, não aparece no corpo, não aparece no exame. Então é como algo que a pessoa consegue muitas vezes mascarar. Você sabe que a Bíblia diz que Moisés ele usava um véu porque havia uma glória que desvanecia. E quando nós entendemos teologicamente o que era aquele véu, estou só abrindo um parênteses aqui, quando nós entendemos o que era aquele véu, nós entendemos que aquele era um véu da hipocrisia. Porque Moisés queria descer do monte e falar para o povo, olha, ainda tem glória aqui. E aí Paulo diz em Romanos, agora nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho, vivemos de glória em glória, de vitória em vitória. Então, o que eu estou dizendo? Hoje, um culto como esse é tirar véu. Você não pode chegar e ter uma aparência de que, está tudo bem. O seu rosto não mostra, o seu corpo não mostra, como eu disse, o exame não mostra. Mas isso muitas vezes vai aparecer, sabe como? Na forma com que você reage.
Uma pessoa que é o tempo inteiro, eu tenho falado sobre isso às quintas-feiras, reativa, ela vai mostrar um problema na alma. Uma pessoa que está sempre reagindo a alguma coisa vai mostrar um problema na alma. Então, muitas vezes, esses sintomas eles vão começar a aparecer pela forma que a pessoa interpreta o mundo, pela forma que a pessoa compra, pela forma que a pessoa julga, com a forma que a pessoa se relaciona. Então, para eu trazer um exemplo, para eu fechar a introdução, imagine um copo de água cristalina. Ele está lá limpo, parece bonito, parece transparente, mas se você pingar uma gota de veneno ali, aquilo não serve mais. Eu quero dizer que com a sua alma é a mesma coisa. Você pode ser fiel, você pode ser um trabalhador, você pode ter a família estruturada, você pode ser um líder, um servo, um cristão comprometido, mas se a ingratidão pingar ali, se a comparação pingar ali, se a impaciência pingar ali, se o orgulho pingar ali, se a falta de fé, se isso tudo pingar dentro da sua alma, a sua vida ela passa a perder o sabor. Então a gente vive uma geração de pessoas que estão cheias de pingos, se é que você me entende. Uma vida sem sabor. Então veja que hoje eu vou muito mais profundo do que o que está saindo da sua boca. Eu quero saber o que está passando no teu coração. Porque a gente precisa tratar da causa. E aí a pessoa vive essa vida sem sabor, e aí um abismo vai chamando outro abismo. A vida perde a cor, perde a graça, perde a leveza. E aí o que começa a aparecer como sintoma? A murmuração. E ela vai se tornando inevitável, porque a boca vai mostrar o estado. É mais ou menos como se a boca ecoasse o que está dentro da alma. Então você olha para a pessoa murmurando, você fala, que passa com essa pessoa? Pode ter certeza, o raio-x tem uma alma ferida ali. Tem uma alma que precisa ser tratada. Tem pingos de ingratidão, tem pingos de orgulho, tem pingos de soberba, tem pingos de ingratidão dentro dessa alma. Então, mais do que tratar a murmuração, a gente precisa tratar o quê? O coração. Então, hoje, eu estou fechando a introdução dizendo para você que o Espírito Santo ele quer curar esses venenos. Sabe, eu entendia muito da parte de Deus lá em junho, quando Deus começou a me inspirar com essa série. Que Deus, ele quer, sabe, limpar a alma, ele quer restaurar o coração, renovar a percepção. Sabe o que Deus quer fazer com pessoas aqui? Devolver a leveza espiritual. Eu falava ontem no Nexo, o fardo é leve, o jugo é suave. As pessoas estão carregando um fardo e um jugo que o Senhor já carregou por nós. Só que as pessoas estão fazendo isso, Pedrinho, na lei, sem o entendimento. Eu estou falando com você num contexto de graça. Não faz sentido algum, nós dentro da nova aliança, carregarmos um fardo e não termos a leveza do Espírito. Olha o que eu vou dizer. Não é que nós não vamos ter aflições no mundo, não é que nós vamos ter dias difíceis, nada disso. Eu estou falando de um estado de espírito de leveza, porque o Senhor falou que o fardo é leve e o jugo é suave. Então, se eu estou vivendo uma vida espiritual sobrecarregada, eu estou carregando algo que não era para eu carregar. Se eu estou vivendo um relacionamento com Deus, se o cristianismo que eu estou vivendo alguma coisa está errada, eu quero assegurar para você que não é do lado de Deus, é do nosso lado, porque Deus é perfeito. Então talvez seja esses pingos que você está entendendo na analogia que eu estou fazendo, de orgulho, pingos de soberba. Tem pessoas que você olha muitas vezes, você fala, o que passa com essa pessoa? É um coração soberbo. E aí você vai entender que esse coração soberbo vai trazer murmuração por tudo, em todo o tempo. Então Deus quer renovar essa leveza espiritual. Hoje Deus quer fazer uma transformação emocional, igreja. Aí você, mas Deus também trata da emoção? É lógico que trata. Você acha que Deus ele cria você com alma, corpo e espírito e fala, não, o espírito está perfeito, o corpo não tem como que você está vendo ele, agora sua alma fica largada aí. Deus te criou para que você viva a plenitude em todas as áreas da sua vida. Por muito tempo o povo de Deus falou, não, a alma é o campo do diabo. Isso, entregar a alma para o diabo. Cadê o meu pastor David? Né, pastor Sueli? Entregaram a alma para o diabo. Não, isso, o diabo que age no campo da alma. Deixa eu falar, Deus também age no campo da alma. Afinal de contas, você tem uma alma que foi criada por Deus. Nós estudamos ontem no Nexo. Deus soprou nas narinas do homem, lá em Adão, em Gênesis, e diz que o homem passou a ser uma alma vivente. Mas não foi o diabo que soprou nas narinas de Adão, foi Deus que soprou. Então a sua alma também precisa glorificar Jesus. Não, bispo, eu sou alguém espiritual, só que a sua alma está destruída. Que vida é essa que você leva? Sua alma está em frangalhos? Não, mas o espírito está perfeito. Deixa eu falar uma coisa, Deus quer que você viva a plenitude do reino em todas as esferas. É a nossa visão do ministério. É o que nós falamos como visão, mas é bíblico, logicamente. Em todas as esferas da sua vida. Então deixa eu fechar a introdução para a gente entrar no ponto 1. Por isso, eu quero dizer para você, como seu pastor, abra o seu coração. Sabe, abre os seus ouvidos espirituais nessa manhã, não seja resistente, não se esconda, não fique, sabe, pensando que você vai almoçar daqui a alguns minutos, sabe, esteja comigo agora nesses próximos minutos de corpo, alma e espírito, porque Deus quer curar aquilo que está aí dentro.
E eu vim hoje, sabe, com este propósito. Por isso eu sei que tantos levantes no dia de hoje. Porque hoje é um dia de milagre, de transformação, de cura. Então hoje é dia de ver alma curada, igreja. Hoje é dia de nós vermos, porque, olha só, uma alma que é curada, uma alma que é tratada, nós vamos tratar da alma hoje, ela vai mudar a confissão, a fala vai ser mudada. Quando você cura a alma, a fala muda. Quando a fala muda, o destino também muda. Então talvez aquilo que você está esperando como um milagre, precisa de uma cura aqui, ó, no seu interior. E Deus tem cura para o seu interior nessa manhã. Quantos entenderam o que eu falei aqui da paz de Deus até agora? Ponto 1 de hoje, vamos juntos. O veneno da ingratidão. Esse é o primeiro pingo, eu vou falar de pingo agora, vai ficar estranho. Essa é a primeira gota que nós temos que tirar aí do seu coração. Porque talvez já não seja nem mais uma gota, tem um oceano de ingratidão dentro de você. A ingratidão, ela é um dos venenos mais sutis e perigosos. Sabe por quê, igreja? Porque ela não nasce nos lábios, ela nasce na memória. Eu falei que a gente vai aprofundar. Bispo Fê, onde nasce a ingratidão? Na memória. A ingratidão, ela acontece quando a alma esquece o que Deus já fez. Se eu fosse falar para você, o que Deus já fez na sua vida? Você fica... Há muitos anos eu falava sobre isso. E eu quero resgatar essa fala. As pessoas, Carol, sabe o que elas fazem? Elas passam muito tempo orando para pedir algo. Só que depois que elas recebem aquilo, elas oraram talvez por 1 ano. Alguns oraram por algo 5 anos. Alguns oraram e esperaram 10 anos e Deus manifestou. Elas vão agradecer 2 dias, 1 semana. Então as pessoas têm muita disposição para pedir e pouca disposição para agradecer. Essa é a métrica da geração atual. Então que você aprenda, pelo menos a ser grato pelo mesmo tempo que você pediu algo para Deus. Você consegue trazer essa métrica para a sua vida? Porque essa ingratidão, muitas vezes, ela está lá dentro do seu coração e começa na memória. Enquanto eu estiver pregando aqui, vai tentando não, porque quem tenta é o Satanás. Vai buscando motivos de gratidão. Vai buscando na sua memória coisas que Deus já fez na sua vida. Aí por isso que eu falei, tem um culto de ação de graça, você não consegue escrever um testemunho. Que gratidão é essa que você tem, que você não consegue expressar o que Deus fez na tua vida em 1 página? Não, mas eu sou grato, Bispo Fê. É grato aonde? Lá dentro. Você já aprendeu comigo, a gratidão que não é demonstrada é como o presente que você compra e entrega. Não, eu sou grato, então demonstre a gratidão através de frutos, de palavras, de ações. Então Israel viu o mar se abrir, viu água sair da rocha, viu o maná descer do céu, viu Deus transformar a amargura em doçura, mas mesmo, como é que aquele povo murmurava? Como assim se eles tinham visto? Agora você está entendendo, eles tinham milagres frescos, só que eles tinham uma memória fraca. Eu estou indo profundo, porque a murmuração começa com ingratidão, é um dos pingos, você já entendeu? Só que a ingratidão começa com falta de memória. A ingratidão sempre faz você olhar para trás com um sentimento de nostalgia por lugares onde Deus já te tirou. Tem lugares que Deus já te tirou e falou assim, não volte mais para cá. Só que a ingratidão, muitas vezes vai fazer você começar a olhar para trás e querer voltar para lugares que Deus já te tirou. É por isso que o povo dizia em Números 11:4... E o populacho, sempre tem um populacho, né, um povinho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas de quem? Do egípcio, do mundo, da escravidão. Você sabe que como comportamento de uma nação, muitas vezes as pessoas querem viver o que viveu numa geração e elas vão levantar políticos, elas vão levantar governadores, pessoas, para tentar reproduzir aquilo que elas viveram. Isso é muito comum, é só você observar comportamento. Eu falei da nação, mas às vezes, muitas vezes no esporte, você vai ver um time tentar trazer um técnico, já viu isso em esporte? O time vai tentar trazer um técnico que já teve glórias no passado. Como assim, não vamos voltar a viver? E você pode ver que quase nunca acontece de novo o que já aconteceu lá. Mas o ser humano muitas vezes tem essa nostalgia de voltar para um lugar que já encerrou. Então entenda, tem coisas que Deus já encerrou na sua vida, não queira voltar para lá. Isso é lutar contra a soberania de Deus. E o povo está falando, olha, eu tenho saudade da comida dos egípcios. Pelos filhos de Israel tomaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Deixa eu pregar para esse lado. Quem vai nos dar carne a comer? Esse era o murmúrio do povo. Quem vai nos dar isso? O que vai ser de nós? Quem vai... para, gente, não estimula aqui. Tu dizes. Olha o que diz o verso 5. Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça.
dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, olha a murmuração saindo: seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Eles tinham visto pragas e foram livrados. Eles tinham visto o mar se abrir e os cavaleiros sendo afogados. Eles estavam vendo tinham visto água sair da rocha. E esses caras, esse populacho está falando: mas a gente queria mesmo estar no Egito. Então eles lembravam do cardápio. E isso é o que acontece muitas vezes. Mas sabe o que eles não lembravam? Das correntes do Egito. Muitas vezes a nossa mente vai trazer algo para nos enganar. Só que eles estavam lembrando, o cardápio era melhor do que esse. Porém, eles estavam se esquecendo que lá eles eram escravos, chicoteados, oprimidos, presos. Então esse, igreja, é o efeito da ingratidão. Ela pinta o passado com cores que ele nunca teve. Muitas pessoas começam a olhar para um passado porque elas estão reclamando do hoje, mas elas querem voltar para um passado, mas na verdade nem no passado teve essa cor toda que ela imagina. Mas a ingratidão vai te levar para lá. Olha o que disse Davi em Salmo 103:2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O que eu disse agora há pouco? Vai trazer na sua mente o que Deus já fez na sua vida. Não se esqueça de nenhum só dos benefícios. Então Deus sabe que a alma, ela tende a esquecer, por isso a ordem é clara. Por isso a ordem é clara. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É uma ordem. Deus está dizendo hoje para você: ei filho, não te esqueças de nenhum só dos benefícios que eu já fiz na tua vida. Nenhum só. Nenhum só, não te esqueças. Então a gratidão, ela não é um sentimento. A gratidão, você precisa entender que ela é uma disciplina diária. A gratidão, ela não nasce sozinha. A gratidão precisa ser cultivada. Ninguém nasce, eu vou ser grato. Ela precisa ser cultivada. Não é algo talvez natural. Porque você tem uma carne que é imunda, que é trapo de imundícia, uma justiça falha, humana. Por isso nós precisamos aqui entender que Deus quer cultivar a gratidão. Eu vou aterrissar um pouquinho o que eu estou falando aqui para o dia a dia. A pessoa, ela tem saúde, mas ela reclama da rotina. Conhece alguém assim? A pessoa tem saúde, mas em vez de ela falar: Deus, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pelas misericórdias, obrigado por mais um dia de vida, ela fala: que droga, eu vou de novo pegar esse ônibus, droga, eu vou de novo trabalhar nesse lugar, eu vou de novo fazer isso, eu vou de novo fazer aquilo. Eu falei recentemente, onde que eu falei? Num grupo de liderança da igreja, no CCM. Para de ser ingrato, porque o ingrato até o que tem, Deus tira. Eu não estou lançando uma maldição não, estou lembrando a parábola dos talentos. Os 2 que foram gratos multiplicaram o talento. O ingrato enterrou o talento. O Senhor falou: você é mau, você é um servo negligente. Dá aqui o que você enterrou e deu para o que tinha mais. Tem gente que Deus está dando talvez um talento, você está reclamando. Cuidado, porque até o que você tem vai ser tirado. A lição de hoje é: para de ser ingrato. Para de reclamar daquilo que Deus... Às vezes, mas não dá para nada isso. Imagina viver sem isso. Imagina viver sem a saúde. O trabalho, a minha rotina é um lixo, é uma porcaria. Imagina não ter saúde nem para ter essa rotina. Eu não estou aqui profetizando maldição, eu estou aqui trazendo reflexão para o corpo de Cristo, você está entendendo? A pessoa tem casa, mas ela reclama da bagunça. Só arruma a tua casa então, queridos. Experimenta não ter a casa. Tem a faxineira, mas reclama da faxineira. Então só instrui a faxineira. Posso ouvir um amém, mulheres? Amém. Glória a Deus. A pessoa tem a casa, tem o lar. Não, mas eu queria... Seja grato pela casa, porque talvez até o que você tem ali será tirado. Mas essa bagunça, esse sofá, eu não gosto desse sofá. Pelo menos você tem um para sentar, né? É coisa básica que o pastor está pregando hoje, né? Mas o povo de Deus já está vivendo no filtro da murmuração. Tem o carro, mas reclama da gasolina. Deus me dá um carro. Bispo, eu estou orando para Deus dar um carro para mim. Eu oro para dar 2, você oferta 1 para mim. Eu estou orando para Deus. Cara, se você está pedindo, como é que dizem? Se você pede a chuva, tem que lidar com a lama, não é assim que fala? Você está pedindo o carro, você já viu o valor da gasolina? Eu não sabia que a gasolina era cara assim. Você não pediu o carro a Deus? Agora o seguro, agora o pneu, agora não sei o quê. Então faz uma coisa, devolve o carro. Ou deixa que Deus tira. Você está vendo como é que as pessoas não conseguem ser gratas, elas conseguem só achar o que reclamar. Tem trabalho, mas reclama da carga. Tem família, mas reclama das demandas. Tem igreja, mas reclama da liderança. Eu vou fundo hoje, meu querido, porque eu vim aqui tratar da tua alma.
que eles falaram? Grita mais alto, pega ele, que eu gosto disso. Quem gritou aí? Você que gritou, pega ele? Grita mais alto, meu pastor. É isso. Esse pega ele não é lá ele não, tá? É pega ele, é pega... Tá gritando pro pastor pegar o irmão. Que coisa estranha é essa no culto? Chama o Timóteo. Não, vamos voltar para cá. Olha só. Tem gente que a gente tá no meio de um milagre. Pô, mas eu não gosto do cinema. Tem que subir escada rolante. Mas tem que não sei o quê. Você já viu o ar-condicionado lá como é frio? Se você tem uma sunga, se prepare para usar para cultuar nos próximos cultos. Porque tem um lugar quente que a gente está indo, amados. Eu estou brincando, não precisa trazer sua sunga para cultuar. Mas tem gente que reclama de tudo. Ah, eu não gostei do office, eu não gostei disso aqui, eu não gostei disso aqui, eu não gostei daquilo outro. Eu já ia falar, você não foi chamado para gostar de nada não, você foi chamado para submeter ao que Deus está fazendo, querido. O povo também estava lá olhando, mas a gente queria, era o Egito, a gente queria aquilo lá. Aí você fala do povo do Egito, de Israel, mas você está fazendo igualzinho eles nessa geração. Oh, eu só vim trazer um espelho hoje para você ver o quão muitas vezes a gente cai naquilo que a gente condena. Como é que eles reclamavam se não viram água sair da rocha? Como é que você reclama se a gente comprou uma propriedade de 6 milhões com 50 mil na conta? Como é que você reclama disso? Eu não acho que tinha que ter usado isso. Eu não acho que ter comprado aqui. Eu não acho. O que você tem que achar, cara? Seja grato. A ingratidão, ela sempre foca no que falta, nunca no que está sobrando. Era o povo no Egito. E quando a alma só enxerga a falta, a boca produz reclamação. Sabe por que você está reclamando? Porque só enxerga a falta. Só enxerga a falta. E a sua boca começa a reclamar. Coloca para mim na tela, quem esquece o que Deus fez, começa a reclamar do que Deus ainda não fez. Por isso é um problema de memória. Você esqueceu o que Deus fez, você vai reclamar do que Deus ainda não fez. As pessoas que lembram do que Deus fez, já começam com antecipação a gratidão pelo que Deus ainda não fez. Eu estou aqui falando para você, comece a louvar por uma terra, porque a gente vai pisar nela. Mas em nenhum momento você viu eu falar, Deus, esse cinema é uma porcaria, esse office não cabe ninguém, não tem nenhum banheiro aqui, olha o banheiro que nós tínhamos lá no gabinete, olha esse banheiro aqui que não tem nem vaga. Nenhum momento vai sair murmuração da nossa boca. Porque nós já lembramos o que Deus fez. Começamos numa casa. Não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha aquilo outro. Deus foi provendo, Deus foi trazendo, Deus foi suprindo. O que a gente canta? Deus fará outra vez. Deus fará outra vez. Segundo ponto de hoje, o veneno da comparação. A comparação, ela é um veneno emocional que destrói a identidade, destrói a percepção e ela apaga o brilho que Deus está fazendo na sua vida, sabia disso? Por que pessoas não têm brilho? Porque elas estão vivendo nessa comparação. Eu preguei o ano passado sobre uma mensagem só falando sobre comparação, você pode procurar aqui no YouTube. Então Israel vivia comparando-se com outras nações. Eles queriam um rei, por quê? Porque as outras nações tinham um rei. Eles queriam um sistema, porque as outras nações tinham um sistema e usavam um sistema. Então a comparação automaticamente vai gerar ingratidão e insatisfação. E a insatisfação vai cair no que eles estão vivendo, que é a murmuração. Então a comparação, ela faz o quê? Transforma a bênção em peso. É o que eu falei, Deus deu o carro, mas a gasolina está caro. A bênção se tornou peso. Eu já falei que eu vou fazer uma pregação que vai chamar O Problema da Bênção. Não roubem esse título, tá? Porque eu vou fazer ele. O problema da bênção. O que é o problema da bênção? É isso mesmo. Deus me dá o carro. Mas que saco, a gasolina também, meu Deus, eu não consigo abastecer. Bem-vindo ao problema da bênção. Então é isso que acontece muitas vezes. A comparação ela vai transformando a bênção em peso, transforma o processo em injustiça. Não, Deus é injusto. Não, você só está num processo para ser forjado. Para de falar que Deus é injusto. Transforma a promessa em demora. O que é isso? Ingratidão. A comparação, Paulo vai dizer, dá para pôr Paulo? Paulo vai dizer, eu vou ler para você em Gálatas 6,4. Mas aprove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter o seu labor, para você gloriar em si e não ficar buscando coisas externas, é o que diz a palavra. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo também vai dizer no capítulo 10, verso 12, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Isso era bom aparecer. A Bíblia está dizendo através de Paulo que uma pessoa que se compara com a outra está revelando insensatez. Fala com a sua boca, porque você não leu, para você gravar. Fala, comparação mostra insensatez. Porque para pensar, o porquê você compara com outra pessoa, se você não é ela? Por que a comparação?
Se é que você tem que comparar com alguma coisa, é com você mesmo, com você de ontem. Você tem que olhar para trás e falar assim, não, eu estou melhor do que ontem. Eu espero que esteja melhor, porque se você está indo, eu estou pior do que ontem, eu estou pior, alguma coisa está errada. Você tem que estar melhor a cada dia. Então a comparação ela tem que ser com nós mesmos, não com o outro. Então a pessoa, vamos aterrissar de novo, a pessoa ela olha para a casa do outro e aí ela pede a alegria da sua casa. Ela não consegue olhar para a sua casa e ser grato por aquilo que ela tem. Por quê? Porque ela está focando na casa do outro. Não é assim que vive a sociedade? A gente tem a rede social hoje, as pessoas comparam tudo, vê tudo o que deviam e o que não deviam ver da vida dos outros. A pessoa olha para o casamento do outro, lá no Instagram, e esquece que ninguém posta a briga. Ela olha o outro lá e fala, eu queria o casamento dele, eu queria o casamento dela. Só que ele não vai postar a briga, ele não vai postar os dias difíceis. Aí você olha lá e acha que tudo é flores. E aí você compara com o seu. Aí você vê o homem do outro lá com o shape do Thor, aí você fala, não, mas o meu não tem o shape do Thor. O que é isso? Comparação, né, Cindy? Comparação. Vê se pode eu ser comparado com o Thor, cara. Tá difícil pra mim. Cindy, vou chegar lá. Eu tô no Thor naquela outra foto, que tem uma baitona assim. Naquela outra fase. Você tá entendendo como é que funciona a coisa? Não, mas é o marido da outra. Ei, para com isso. Para de comparar, você tem o teu marido. Amém. Você tem a tua esposa, amém? Você tem os seus filhos, para de ficar comparando com os outros, porque isso é destrutivo. A comparação também é o mal desse século. A pessoa olha a conquista do outro e esquece o processo que ela mesma viveu. O que é isso? É o que eu preguei agora há pouco, a amnésia. Ela esquece o que ela está vivendo com Deus. Paulo vai dizer em Filipenses, eu vou ler aqui, ou você pode abrir a Bíblia comigo, que nem bem raiz. Filipenses 4, verso 10 diz assim, alegrei-me sobremaneira. Então veja que Paulo está dizendo, tem uma alegria. E ele fala como tem que ser essa alegria, sobremaneira. O que é isso? Uma alegria muito maior. Ele vai dizer, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então Paulo está falando aí, se alegre no Senhor, renove aí, mais uma vez, o favor dele, o cuidado dele. Olha o que ele vai dizer no verso 11, eu vou ler para você, presta atenção. Digo isto por causa da pobreza, digo isso não por causa da pobreza. Eu queria que você lesse isso, mas você sabe o que ele vai dizer. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você consegue viver como Paulo, contente em toda e qualquer situação? Será que consegue? Mesmo nos dias difíceis? Mesmo nos dias desafiadores? Mesmo quando não sai aquilo que você estava esperando? Mesmo quando tem um levante? Contente, aprendi. Olha, Paulo falou, eu aprendi a viver. O que você está fazendo aqui? Você está aprendendo. Eu costumo dizer que a Cristo Vive, a graça de Deus, é uma escola da vida. A gente ensina as pessoas a viverem, de acordo com a métrica bíblica. Então aprenda a viver feliz e contente em toda a situação. Aí ele vai dizer no 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo é o cara que falou, eu posso estar comendo lá no barbacoa, mas eu posso estar comendo miojo lá no outro dia. Eu sei estar contente na mesma situação, porque não é sobre a circunstância, é sobre o que Deus fez na minha vida. Tanto na abundância, ele falou, quanto na escassez. Aí ele vai falar o que você sabe de cor e salteado, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece quando nós entendemos, assim como Paulo, e aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação, tanto de abundância quanto de escassez. Uau! Não dá glória não, que dá azar. Não, tô brincando, glória não dá azar não. É que tá reiniciando. Então, põe pra gente, já que a gente voltou com o telão, põe o Filipenses pra gente ler junto, porque isso aqui é muito forte. Filipenses 4:10, que diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste, o meu favor, cuidado como também. Verso 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como honrado. Em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância e de escassez. Vamos todos juntos no 13. Tudo posso que me fortalece. Diga quem está ao seu lado, você tudo pode no Senhor, porque é Ele quem te fortalece. Então você está aprendendo que a gratidão, o contentamento é o antídoto da comparação. Põe para mim na tela, Enoque, que voltou à tela. A comparação é o assassino silencioso da alegria.
A pessoa perdeu a alegria. Vamos caçar. Cadê a falta de alegria? Está na comparação. E aí como é que ela está o dia inteiro? Com o pescoço para baixo assim. Queria mesmo era ser a Virgínia. Queria mesmo era ser a filha do Neymar. Queria mesmo... Para com isso, filho. Para de ver a vida dos outros e vive a tua vida. Porque a alegria é perdida muitas vezes porque você começou a comparar. Olha o que Deus está fazendo na tua vida. Olha o que Deus está fazendo na tua casa. Olha o que Deus está fazendo na tua igreja. Não, mas a do outro. Olha o que Deus está fazendo aqui. Olha o que Deus está fazendo no nosso meio. E seja grato por isso. Terceiro, o veneno da impaciência. É outro veneno. A gente está hoje vendo os venenos que causam a murmuração. A impaciência, igreja, ela é o veneno que faz uma pessoa acreditar que Deus está demorando. Tipo, as irmãs de Lázaro. Ô Jesus. Tipo assim, né? Perdeu o trem. Está demorando. Quando, na verdade, Deus nunca está demorando. Sabe o que Deus está? Fala comigo assim, Deus está preparando. E muitas vezes você é o que está sendo preparado. E você está lá, não, Deus está demorando. Deus nunca demora. Já dizia o velho pregador, ele nunca chega atrasado. Deus, ele sabe a hora certa. Então Israel murmurava todas as vezes que achava que Deus estava atrasado. Eles confundiam processo com abandono. Olha o que eu vou dizer agora. Não confunda na sua vida o processo de Deus, a trajetória com Deus com abandono. Deus nos deixou aqui, agora nós vamos morrer pelas mordeduras dessas serpentes. Nós vamos morrer aqui nesse deserto. O que eles estavam confundindo? Processo com abandono. Deus nunca abandonou o povo. Pelo contrário, eles cavaram aquele atraso todo pela impaciência deles, pela murmuração, por pôr o Senhor à prova, por todas as questões de pecado que eles cometiam lá. Então, talvez esse seja o mesmo problema dessa geração. Confundir o processo com o abandono. E aí você olha para o que Deus está fazendo na vida do outro e fala, mas não é possível, só na vida do outro. Tinha uma época aqui, cadê o Adilson? Só o Adilson que dava testemunho aqui, Adilson. Tinha um irmão que falava assim, eu não acredito que vai ser outro de novo, Adilson. Comprou o carro, comprou o caminhão, comprou a casa, comprou o apartamento, comprou não sei o quê, parece que Deus mirou só no Adilson. E glória a Deus por isso. A gente falava brincando isso, porque todo culto o Adilson dava um testemunho. É um diácono da glória de Deus. Só jogando bola que você não consegue dar testemunho, né, Adilson? Não, Adilson é bênção também. O Adilson tem um negocinho na coxa dele. Não vou falar isso aqui, não vou expor meu diácono, não. Vamos voltar para as coisas. O povo também tem confundido esse processo com abandono. Olha o que diz em Salmos 41. Esperei, como que esperou? Confiantemente em quem? Pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Todas as vezes que você clama pelo Senhor, Ele vai responder a você. Só que começa o salmista dizendo, eu esperei confiantemente pelo Senhor. O problema é que você não espera confiantemente. Você talvez até espere. Que nem a irmã de Lázaro. Cara, não chegou. Jesus está atrasado. Já viu gente impaciência? Costuma ser assim, né? Fica batendo o pezinho, a mão no relógio. Cadê? Vamos logo. Ei, espera confiantemente pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Isaías disse no 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Levante uma das suas mãos e diga, obrigado, Senhor, porque o Senhor trabalha para mim, porque eu espero em ti. Nunca se ouviu, nem com ouvidos, nem que olho viu outro Deus. A impaciência, ela gera ansiedade, gera inquietação, gera desesperança. Para de ser impaciente, meu amado. A ansiedade, ela alimenta a murmuração, faz com que a alma passe a interpretar tudo como errado. Tem gente que olha tudo e fala, está errado. Deixa eu falar, o teu coração está errado, porque o teu filtro está errado. Esse aqui está errado, aquele está errado. Não, você que está errado, querido. Você não consegue perceber porque você está sendo tão ingrato. Vamos aterrissar de novo? A porta demora para abrir, a pessoa acha que Deus esqueceu. Não, me abandonou, não abriu a porta. Falou que Deus ia à minha frente, cadê Deus que não vai à minha frente coisa nenhuma? A promoção não vem, a pessoa acha que Deus não está vendo. Cadê minha promoção? Cadê a porta aberta de emprego? O relacionamento não evolui, a pessoa acha que Deus não intervém. Ou seja, a pessoa está sempre jogando na conta de Deus, só que Deus, Ele nunca tarda, Deus, Ele sempre está nos preparando. Fala comigo assim, Deus não atrasa. Fala, Ele prepara. Ou seja, Deus está preparando o seu coração para você receber na hora certa, no tempo certo e preparado. Porque tem coisa que se Deus desse hoje para você, você não ia nem conseguir ser grato a Ele e nem suportar a tamanha bênção. É tipo o vinho novo. O que nós estudamos ontem? A Bíblia, Jesus diz, não pode colocar vinho novo em odre
velho, porque senão o odre estoura, não é o que diz a palavra? O que Jesus está fazendo? Ele está te transformando num odre novo, para que você receba o vinho novo. Só que o processo de você ser transformado em odre novo é onde você fala, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus só está pondo vinho no outro, cadê o meu vinho, cadê não sei o quê? Ei, se Ele colocar hoje alguma coisa em você, do jeito que você está, você estoura, você arrebenta, você não suporta. Até porque você tem esse coração ingrato. Então deixa Ele trabalhar, entre aspas, no vaso. Deixa Ele trabalhar no seu odre. Deixa Ele trabalhar para que você tenha um couro que possa suportar, para que você tenha estrutura para suportar o que Ele vai depositar na sua vida. O problema é que você não consegue olhar para esse processo e entender que é Deus te forjando. E você começa a murmurar. Ah, Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu daquilo, Deus só faz na vida do outro, só faz no Adilson, não faz. Cadê? Cadê na minha vida? Deixa eu falar uma coisa. A sua hora vai chegar. Deus não atrasa, Deus prepara. Fala assim, eu estou sendo preparado por Deus. Vamos por 4. O 4º ponto diz, o veneno do orgulho. Nós estamos estudando hoje os venenos da alma que geram murmuração, tá? Só para você que chegou agora, talvez em casa. O veneno do orgulho. O orgulho, ele é um veneno, igreja, que produz murmuração, porque faz a pessoa acreditar que ela merecia algo diferente do que ela recebeu. Talvez esse aqui seja o que mais a gente precisa prestar atenção. As pessoas falam assim, bispo, eu não sou orgulhoso. Se você trocar uma ideia de 5 minutos, eu consigo mostrar que muitas vezes você é muito orgulhoso sim. Não sou orgulhoso, não. Qual foi a última vez que você pediu ajuda para algo? Qual foi a última vez que você falou, eu não consigo, eu preciso... Não vamos para Deus, não, para alguém. Qual foi a última vez que você falou assim, essa área aqui eu não tenho expertise, eu preciso trazer uma pessoa melhor que eu? Qual foi a última vez que você conseguiu, sabe, ir lá e pedir perdão? Qual foi a última vez que você conseguiu ser vulnerável na frente de alguém? Talvez você seja muito orgulhoso e não tenha se dado conta disso, porque você tem um filtro de ingratidão, de murmuração. As gotas do orgulho talvez já tenham, não mais pingado em você, mas já tenham, sabe, lavado você. Isso precisa ser saúde em nome de Jesus. O orgulho é um veneno que tem atrapalhado as pessoas de viverem a vontade de Deus. O orgulho é você dizer, olha, eu mereci algo muito melhor do que eu estou recebendo. O orgulho, ele olha para a vida da pessoa, e a pessoa olha para a sua vida e faz aquelas perguntas que eu estou falando até agora. Por que comigo? Por que não o outro? Por que eu não estou lá? Por que eu não recebi? Por que essa liderança? Era para ser eu, não era para ser o bispo Fernando. O que é isso? É orgulho. Você acha que eu não ouvi isso? Ouvi. Eu ouvi. E eu estou com a mão na Bíblia. Eu ouvi. Eu ouvi. Talvez tenha sido você que falou, amada, mas eu ouvi. Eu ouço cada coisa, meu amado. Que vou escrever um livro das pérolas. Por que o bispo? Por que o bispo não sei o quê? Por que o bispo passa e não me dá oi? Por que o bispo não sei o quê? Eu falei, querido, eu tenho 2 filhos correndo para cima e para baixo, chegando, culto para fazer alguma coisa. Não, mas o bispo não olhando na minha cara, o bispo não sei o quê. Orgulho. Orgulho. Sabe essa pessoa, o que ela pensa? Muitas vezes essa pessoa até ela é um pouco tímida no seu temperamento. Mas deixa eu te ensinar algo que pode, assim, sabe aquele ouro que pode hoje te libertar dessa marca que você está vivendo? Coloca amor na palavra do seu pastor. Eu vou falar para a tua alma, tá? Talvez você não seja tão importante quanto você acha que você é. Não levanta e vai embora não, porque você precisa ouvir isso aqui. Ninguém me liga, ninguém me busca, quando eu estou virado... Ei, deixa eu te falar uma coisa. Talvez as pessoas nem estejam percebendo que você está nesse lugar. Só que você acha que tudo conspira em... Tem muita gente doente da alma vivendo assim. Eu sei o que eu estou pregando, eu lido com gente há 30 anos. Tem muita gente doente da alma, eu falei que a gente ia tratar a alma, e murmura, porque ela acha que tudo está acontecendo. Eu estou pregando para dar recado, eu estou aqui para falar para o outro, eu estou aqui porque não sei o quê, ele só fez isso, ele só pôs aquela roupa. Eu falo, querido, você não é tão importante quanto você acha. Alguém precisa lhe falar isso, eu falo com todo o amor do mundo, para que você cresça e saia desse buraco. Porque um dia eu ouvi isso. Porque um dia eu fui humilde o suficiente para entender que eu não era tão importante ao ponto de tudo estar acontecendo em meu favor. Peraí, eu não sou a última bolacha do pacote, não. Eu não sou a última Coca-Cola do deserto, não, que está estudando no deserto. Você precisa entender isso, queridão. Ou queridona. Porque tem gente que está murmurando, você fala, mas de onde que vem? É um coração orgulhoso. Acha que todo mundo deve alguma coisa para ela. Acha que todo mundo está prestando atenção. Acha que todo mundo está sabendo o que a pessoa está passando. A pessoa está passando dificuldade, não avisa ninguém. Não, eles têm que descobrir que eu estou aqui. Ei, levanta a mão e pede ajuda. Ninguém tem uma bola de cristal ainda aqui para descobrir o que aconteceu na sua semana. Vou dizer igual o Caio Fábio falou para o apóstolo, fina flor do abacateiro. Cadê o vizinho? A gente estava falando disso essa semana.
A pessoa acha que todo está conspirando em favor dela. Cara, deixa eu falar com todo amor. Talvez você não seja tão importante ao ponto de estar sendo percebido dessa forma. Só que se é aquele cachorro que está querendo toda vez ser lambido, sabe? A ferida, ei, trata essa ferida, querido. Cresça na vida, amadureça. O meu filho fala para mim, pai, a vida não é um morango. Eu falo, tá bom. É isso. As pessoas têm seus problemas, as pessoas têm suas responsabilidades, as pessoas, todo mundo está vivendo uma luta, todo mundo tem problemas. Olha o que diz em Números 2, isso aqui é muito sério, por isso que eu falei que esse aqui é o ponto mais importante. Eu tenho 15 minutos para acabar. Em Números 2, porque Miriam e Arão viveram um pouquinho disso aqui. Falaram Miriam e Arão, quem era Miriam e Arão? Eles eram irmãos de Moisés. Falaram Miriam, isso aqui é muito sério, e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Verso 2, e disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Ai. O que Miriam e Arão estão falando? Tipo, Deus também fala conosco, ou através de nós. Depois Deus fala, né? Com você eu até falo, mas com ele eu falo face a face. Com você eu falo por sonhos, Miriam. Com Moisés é face a face. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente com Moisés? Não tem falado também por nós? O mais importante de toda a narrativa é o que está depois do ponto de interrogação. O Senhor, fala comigo assim, o Senhor ouve tudo. O Senhor não ouve só a sua oração, preguei domingo passado, Ele ouve também a sua murmuração. Porque isso não adianta você acordar e falar, Senhor, eu te entrego o meu dia, eu te entrego isso, mas sair e falar, Deus, é aquela pessoa, e não sei o quê, isso não presta, e é porque Ele ouviu a oração, mas Ele também continuou ouvindo a murmuração. Lembre-se disso ao longo do seu dia. O Senhor ouviu. Eles não murmuraram porque eles estavam feridos, eles murmuraram porque eles estavam inflamados, com a alma doente. Então presta atenção que eu vou para o final e preciso te dizer algo nessa manhã. Talvez seja esse o mesmo problema que essa geração vive. Por isso que em junho, julho, Deus começou o meu coração começou a latejar, a arder para eu trazer essa série. E eu falei, eu preciso preparar, com calma. Porque essa geração vive exatamente esse problema. A pessoa não aceita correção. Não aceita correção. Em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo vertido na cruz, aceite ser corrigido por quem te lidera. A geração de hoje não sabe ser corrigida. Geração melindrosa, geração reclamona, geração ingrata, tudo que eu estou pregando aqui, geração que tem um veneno na alma. Salomão vai dizer, esse é o tolo. Certa vez Salomão disse, o que ama a disciplina, ama o conhecimento. O povo hoje não consegue amar ser disciplinado. A geração de hoje não aceita direção. A geração de hoje não aceita direção pastoral. Senta no aconselhamento, o pastor fala com a Bíblia aberta, a Bíblia diz isso, eu não quero, eu não acredito. Aí vai buscar outro conselheiro para ver se ele tem, parece que é cartomante, para ver se vai sair outra. Não tem outra direção aqui, querido. Todos nós aconselhamos com a mesma medida, com a Bíblia. Você vai sentar comigo, eu vou aconselhar o pastor David, o pastor Kleber, a pastora Cris, bispo Renata, bispo Natan, todo aqui, bispo Maurício. É a mesma direção. Não, com ele eu vou tentar algo diferente. O que a Bíblia diz, queridão? A Bíblia diz isso. Então é isso que a Bíblia diz, é isso que nós aconselhamos. Essa é a nossa medida de fé. Mas a geração de hoje não aceita ser corrigida, não aceita ser direcionada, não aceita esperar, não aceita perder, não aceita ser liderada. Eu quero ir para o final dizendo para você que o orgulho ele gera esse direito. Eu estou no meu direito, e o direito vai gerar reclamação. Para de entender que esse orgulho no teu... Mata isso hoje em nome de Jesus. Aceita ser exortado. Num culto como esse, é Deus te exortando. É Deus te exortando. Mesmo se você está dando um recado, não, é Deus que está te dando um recado. Eu não sei o que você passou na semana, não sei o que você viu, eu não sei. Eu estou aqui impulsionado por uma voz. E eu consigo reconhecer quando Deus quer trabalhar algo pelo número de levantes que vem na minha vida, que antecede um culto. E eu falo, o Satanás querendo me calar, mas não vai me calar, porque eu sei que hoje é um dia de transformação, hoje é um dia de pessoas saírem daqui com a alma curada, com a alma lavada, com a alma regenerada, hoje é um dia de você sair daqui mais maduro. Isso é caráter de Cristo.
Quantos aqui querem desenvolver o caráter de Cristo? Você acha que Cristo era orgulhoso? Você acha que Cristo murmurava? Você acha que Cristo achava que estava todo mundo falando dele? Você acha que Cristo era sábio? Então seja sábio também. Porque fala, eu quero ter o caráter de Cristo, mas você vive nessa nhaca de alma. O que é isso, cara? Caráter de Cristo é alma tratada, aprenda isso. Não, é no espírito. A tua alma tem que ser tratada. Não, mas eu falo lá a língua dos anjos, eu rodo no... Mas consegue amar o irmão? Porque a Bíblia diz, se você ama a Deus, que você não vê e ama o irmão quem vê, você é mentiroso. Não, Deus eu amo. E o irmão que está do seu lado? Você consegue amar? Consegue ser exortado? Consegue afiar o ferro, afiando o ferro? Consegue isso? Não. É tudo do meu jeito. É tudo comigo. E se não é do meu jeito, eu pego a bola e saio andando. Ei, escuta o que eu estou falando para você. Até o que tem lhe será tirado. Até o que tem lhe será tirado. Se não é do meu jeitão, eu não vou falar mantra, tá? Que eu não uso essa expressão. Mas a gente tem uma confissão de fé no corpo ministerial, que eu falo assim, eu vou ensinar para a igreja, eu já não ensinei, eu falo assim, ó, nem tudo é do meu jeito. E quando não for, tá tudo bem, eu me submeto. Beni, fala comigo, nem tudo é do meu jeito. Fala, e quando não for, tá tudo bem. Fala, eu me submeto. Fala assim, quando for do jeito da Cláudia, fala, tá tudo bem. Vamos junto, igreja, vamos todos juntos. Fala assim, nem tudo é do meu jeito. Fala, e quando não for, fala, tá tudo bem, eu me submeto. Isso é o quê? Isso é caráter de Cristo, alma tratada. Eu sou hoje o líder da igreja, eu posso dizer para você, nem tudo é do meu jeito. E quando não é, eu falo, Deus, tá tudo certo se for do teu. Andrezinho, isto é alma tratada. A gente precisa ensinar as pessoas a viver, essa geração não consegue entender isso. Ai, não é do meu jeito. Cadê o irmão? Não veio hoje no culto. Porque não era do jeito dele. Não veio servir hoje, porque não era do jeito dele. Ô, queridão. Nem tudo vai ser do seu jeito. Põe para mim, para a gente ler todo junto. Quem não se rende a Deus, sempre se revolta com os homens. Quando eu não estou nesse lugar de rendição, eu sou revoltadinho. Eu estou cuspindo fogo para todo mundo. Por quê? Porque eu não consigo me submeter a Deus. E aí isso vai ser externalizado aonde? O que eu falei no começo? Nos relacionamentos. Nos relacionamentos. Você está vendo como a gente precisa ensinar o povo a viver? E é a Bíblia que vai nos dar uma aula de vida? Aí está o povo conhecendo a palavra, conhecendo tudo de baixo para cima, mas não consegue viver o que a palavra diz. Eu se finalizar. Mas antes disso, você já viu uma pessoa que vive assim? Revoltada com os homens? Eu vou te ensinar a ter um filtro. Essa pessoa não se rende a Jesus. Quando a pessoa está revoltada com tudo, ela não se rende a Jesus. Ela não consegue ir para um lugar de secreto e falar, Senhor, faz o teu querer. Teve uma quinta-feira que nós cantamos isso. Toma-me, rendido estou, faz em mim o teu querer. É isso, faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. Cantar é fácil, viver é difícil. Você canta, faz em mim o teu querer, mas sai cuspindo fogo com os irmãos, é porque você não se rende de verdade. A sua oração sai da garganta, não sai do coração. Porque se eu me submeto a Deus, a minha relação com meus irmãos vai ser positiva. Se eu me submeto e me rendo a Deus, a minha relação com meus irmãos não vai trazer revolta, vai trazer paz. Amém, igreja? Amém. Você acha que vai falar só de murmuração, né? Eu estou tratando tua alma em nome de Jesus. Quinto e último de hoje, nós temos 7 minutos para acabar. O veneno da falta de fé. Como é que é essa falta de fé? A gente não tem um dom da fé? Mas ela não é exercitada muitas vezes. E ela vai sendo enfraquecida. A murmuração é sempre fruto da incredulidade. Aí quando essa fé é enfraquecida, ela esfria, a murmuração esquenta. Esfriou a fé, a murmuração aparece. Quando a fé enfraquece, a murmuração cresce. Então não deixe a sua fé ser enfraquecida. Eu tenho falado para as pessoas, bispo, como é que eu me torno uma pessoa melhor? Ensine algo. Leia a palavra de Deus, ensine para alguém, porque quanto mais você fala disso, mais isso vai se tornando o seu filtro, a sua verdade. Então fale sobre fé, fale sobre coisas boas, repasse o culto, ensine as pessoas, fale sobre isso, que você vai ver que a palavra corta para os dois lados. Quando você vê, aquilo já virou a sua medida de fé, o seu filtro. Então quando a fé enfraquece, a murmuração cresce. Os espias viram a terra, e o que eles disseram? Põe para a gente, Enoque. Eles disseram assim, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak descendem de gigantes, e éramos aos seus próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Relatório negativo. Sabe o que nós estamos vendo aqui? Isso aqui não era verdade, isso aqui era apenas uma percepção doente. Só que eles começaram a trazer e tratar como realidade, e fizeram com toda uma congregação chorasse a noite inteira. Eles infamaram a terra e contaminaram toda a congregação.
Mas tinha um tal de Caleb lá no meio que falou: eia! Quem é o Caleb da tua vida? Levanta a mão e fala assim: eu sou o Caleb da minha vida. É você que tem que bradar: eia! Quando começar, mas tem gigante, mas o prédio é isso, mas o consórcio é tanto para levantar dinheiro, mas a terra lá era melhor, mas aí você quer, mas era melhor a mãe pregando, mas eu gostava daquele outro, eu gostava do que fazia o quê? Eia! Antes de gritar eia, fez Caleb o povo calar, diz a palavra. Eia, subamos e possuamos, porque certamente prevaleceremos contra ela. Alguém tem que trazer o prumo. Você nunca vai ver em toda a história Caleb e Josué murmurando. Você vai ver desde a época que eles eram discípulos de Moisés, eles submetidos. Porque quem se submete a Deus se trata bem com os homens. Caleb e Josué eram os melhores discípulos de Moisés. Por isso eles eram pessoas tratadas. Por isso os dois podem calar toda uma congregação de milhões de pessoas dizendo: nós prevaleceremos contra ela. Aprenda, você nunca vai estar na fé e na murmuração ao mesmo tempo. Ou você está na fé ou você está na murmuração. Então comece a se olhar de fora. Quanto tempo você passa murmurando? Quanto tempo você passa agradecendo? Então, na verdade, aquilo era uma percepção doente. Eu vou finalizar dizendo para você que tem muita gente, ou tem muita coisa na sua vida, tem muitas pessoas que estão vivendo isso hoje. Não é verdade o que você está vivendo. É só uma percepção doente e distorcida da realidade. Quando a gente aconteceu, eu tenho que acabar o culto, mas quando aconteceu toda essa transição, mas muitas pessoas falaram: é o fim, o que vai ser? Eu falei: eia, subamos e possuamos. Você vai ver o que vai sair da minha boca. Essa é a hora de comprar o prédio. Não, mas nós estamos... Essa é a hora de... Essa é o quê? O eia. Eu não posso ter uma percepção doente. Eu não posso ter uma percepção de acordo com a circunstância. Eu tenho que ter uma percepção de acordo com a visão. A visão traciona a condição. Aprenda isso para o resto da sua vida. Não é a condição que traciona a visão. É a visão que vai trazendo a condição. Porque se você for viver por condição, você não entendeu o que é viver por fé. Você vai viver limitado. Agora, se você entendeu o que é viver por uma visão, por uma fé, por uma voz de Deus, você vai trazendo as condições para que aquela visão aconteça. Quantos estão entendendo que eu estou pregando da parte de Deus? Romanos 10:17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação. Hoje a fé está sendo exercitada porque eu estou pregando. E a pregação pela palavra de Cristo. Então, para a gente, para o final, a pessoa ora, mas ela duvida. Não pode. A pessoa diz que confia, mas vive ansiosa. Crê na promessa, mas não consegue viver o processo. Então, quando falta essa fé, o que está sobrando? Está sobrando murmuração. Para de deixar essa fé ser enfraquecida, porque vai ficar sobrando murmuração. A boca que murmura é a boca que parou de crer. Ela só está refletindo um estado de espírito. Parei de crer, então vou murmurar. Parei de crer e vou começar a ter nostalgia. Parei de crer e vou começar a olhar para um passado como se ele tivesse algumas cores que ele nunca teve, mas por uma nostalgia cega eu vou começar a voltar para lá. Eu finalizo dizendo para você, hoje o Espírito Santo ele está curando a sua alma. Você aprendeu hoje aqui que a ingratidão, ela apaga a memória, a comparação destrói a identidade, a impaciência destrói a percepção, o orgulho endurece o coração e a falta de fé paralisa o espírito. Mas hoje, em nome de Jesus, igreja, eu estou aqui dizendo para você que Deus está trocando todo o veneno dessa murmuração, todo o veneno que nós vimos aqui, essas gotas que talvez estivessem pingando no seu coração, o veneno da vida. Deus está tirando todo o peso, está colocando a paz. Deus hoje, em nome de Jesus, eu creio nisso, Ele está tirando toda a reclamação dos seus lábios. Sabe, com as mãos dele vindo assim, tirando toda a reclamação dos seus lábios, colocando gratidão, tirando o desânimo do seu coração, colocando fé, tirando o orgulho do seu coração, colocando humildade. Se em algum desses venenos que eu falei aqui da parte de Deus tocou você, eu quero dizer que a sua alma precisava desse culto. Você precisava desse diagnóstico. E se o Espírito revelou alguma área que talvez eu não tenha falado, pode crer que Deus quer que você seja sarado em nome de Jesus. Não só no seu corpo, mas principalmente na sua alma. Caráter de Cristo é uma alma tratada. Chega do povo de Deus viver. Chega do povo de Deus viver como escravo. A gente leu ontem, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Isso pode ser para a lei mosaica, mas isso pode ser também para a sua alma. Sua alma está te escravizando, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não deixe com que a sua alma, não deixe com que nada te escravize. Tudo que escraviza alguém é pecado. Se é para ser escravo de algo, que seja escravo da justiça, como disse o apóstolo Paulo. Escravo da nova aliança, da lei, do Espírito e da vida. Agora, escravo de Cristo, nada mais que isso. Você entenda nessa manhã que quando Deus cura a alma, Ele também muda a fala. Deus está curando seu coração.
E eu, pela fé, quero declarar que a sua fala vai começar a ser mudada ao final dessa série. Você nunca mais vai abrir sua boca. Você nunca mais vai permitir os seus lábios ligarem as suas palavras ao inferno. Você nunca mais vai permitir a sua língua fazer com que você coma de um fruto de morte. Porque eu creio que a partir dessa série, meu amado, toda essa igreja vai começar a falar de coisas do alto. Palavras de gratidão. E quando Deus muda a fala, você já entendeu no começo, o destino também muda, Marcos. Porque você alinha a sua confissão com a confissão do céu. Eu termino dizendo para você, hoje você sai do deserto emocional. Hoje você sai desse deserto de alma. E hoje você começa a pisar na sua Canaã espiritual. Uma terra que manda leite e mel. Caráter de Cristo é uma tratada. Quantos ouviram a voz de Deus essa manhã? Que assim seja na sua vida. Porque essa é a vontade de Deus. Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar a Jesus. Levante suas mãos ao céu, Senhor Jesus Cristo. A palavra foi pregada. Disse o profeta que ela não volta vazia. Ela cumpriu os desígnios e os propósitos. E nós, Pai, queremos nessa manhã sair daqui nesse espírito de ousadia. Queremos nessa manhã, Pai, sair daqui com a nossa alma tratada, Jesus. Jesus, eu sei que para muitos essa palavra foi, Pai, aquele maná que vem direto do céu. Eu sei que para muitos, Pai, essa palavra ela separou juntas medulas, discerniu os intentos do coração, porque o Senhor nos ama e o Senhor quer que nós, Pai, a cada dia possamos viver nessa novidade de vida. Deus, obrigado pelo teu cuidado, obrigado, Pai, pela tua proteção, obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos abandonou. Obrigado, Jesus, porque se está demorando, hoje nós entendemos que ainda está no teu tempo. O Senhor não atrasa, o Senhor prepara, Jesus. O Senhor está preparando os nossos corações nessa manhã. O Senhor está preparando, Pai, almas aqui para viver, Pai, um novo tempo, para viver um final de ano, Pai, de leveza, de maturidade, para viver um final de ano, Senhor, de sabedoria, Jesus, para viver, Senhor, um tempo não de um peso espiritual, mas de uma leveza do Espírito, Jesus. Nós te entregamos, Pai, o nosso coração nessa manhã. Um coração talvez orgulhoso, um coração ingrato, um coração incrédulo, uma voz de murmuração, nós te entregamos isso nessa manhã, Jesus, e oramos para o Senhor, Pai, tira de nós, Jesus, limpa, Senhor, os nossos corações, Senhor, limpa a nossa fala, tira, Pai, das nossas bocas todas as palavras torpes, tira, Pai, toda palavra que nos liga ao inferno, tira, Jesus, todo pensamento, Deus, tira, Senhor, do coração, toda ingratidão, Jesus, toda comparação, Pai, isso não vem de Ti, nós somos únicos, criados à Tua imagem e semelhança, criados, Pai, com um propósito. Viemos, Pai, com um propósito específico em Ti, Pai. Que a comparação seja hoje neutralizada. Que ninguém venha se comparar com outra pessoa, com outra família, com outro relacionamento, Deus. A minha oração, Pai, é para que o Senhor hoje possa fazer essa obra única e definitiva em mentes aqui, Jesus. Nós não precisamos, Pai, de nada da carne, porque nós temos o Teu Espírito. E o Teu Espírito hoje nos deu uma direção. O Teu Espírito hoje, Pai, nos deu convicção. E nós saímos daqui nessa manhã convictos, Jesus, de que aquele que começou boa obra em nós é fiel para completar. Jesus, nós estamos em obra, portanto o Senhor está nos forjando, o Senhor está trabalhando no nosso íntimo, o Senhor está fazendo, Pai, com que muitas coisas ainda não cheguem, para que nós sejamos forjados, Pai, para que nós sejamos, Pai, trabalhados, amadurecidos, maturados. Jesus, dá sabedoria, dá entendimento, Pai, dá discernimento do Espírito para os Teus filhos, Jesus, que ninguém nunca mais reclame de Ti, que ninguém nunca mais reclame da casa que mora, que ninguém nunca mais reclame, Senhor, do carro, ou da condução, do trabalho, da família que o Senhor deu, que ninguém nunca mais reclame da igreja que o Senhor plantou, que ninguém nunca mais reclame das dádivas do céu, porque todas as coisas vêm de Ti. O homem não recebe coisa alguma se das Tuas mãos não lhe é dado. Pai, obrigado, porque tudo que temos veio de Ti, como disse Davi, como daremos voluntariamente? Tudo vem de Ti, tudo vem de Ti, Pai. Todas as coisas vêm do alto dos céus, vem do Pai das luzes. Em Ti não há sombra de mudança nem variação, Deus. Portanto, Deus, hoje nós trocamos a ingratidão pela celebração, nós trocamos a murmuração, Pai, pela confissão de fé, nós trocamos o orgulho pela humildade, nós trocamos, Pai, toda a obra da carne pelo fluir do Espírito, Jesus.
que essa igreja possa andar no Espírito e jamais então satisfaremos a concupiscência da carne. Deus, essa é a nossa oração, Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, em linha com a Tua verdade, que nós possamos sair para viver. Que nós possamos sair para viver, Pai, uma semana de prática, uma semana onde nós vamos viver a palavra, onde nós seremos operosos praticantes. Deus, levanta uma igreja que pratica, levanta uma igreja, Pai, que não é apenas alguém que consome um conteúdo, mas alguém que vive a realidade do reino, alguém que vive, Pai, uma igreja que vive a realidade do céu. Nós saímos daqui, Pai, para dar testemunhos da Tua obra. Nós saímos daqui, Pai, para influenciar ambientes. Nós saímos daqui, Pai, para influenciar mesas, para influenciar locais de trabalho. Saímos daqui para influenciar famílias. Saímos daqui para viver a Tua bênção. Saímos daqui para experimentar das Tuas mais e preciosas promessas. Saímos daqui para dizer: a Tua mão nos guiou em perfeição. Saímos daqui dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Saímos daqui com um sentimento de gratidão e saímos daqui declarando, igreja, que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes, e aqueles que neutralizaram todo o vírus da murmuração, toda a doença da alma, aqueles que têm uma confissão em linha com o céu e que vão herdar uma terra, diga glórias a Deus. Aleluia. Quantos ouviram a voz do Espírito, digam amém. Agora vai e pratica em nome de Jesus. Eu espero você amanhã para orar e confessar a palavra às 8 horas. Tenha um ótimo domingo, uma semana de vitórias. Abraça quem está do seu lado, pelo menos 4. Abraça e fala assim: não há mais murmuração nos nossos lábios, somente gratidão. Graça e paz, igreja. Domingo que vem, ação de graças.